Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, e na lista de hoje, complementando a nossa lista anterior, que foi sobre as melhores adaptações literárias para o cinema, nós vamos falar sobre um dos autores mais adaptados da história do cinema. Eu tô falando de Stephen King, e na lista de hoje nós vamos falar sobre meus 10 filmes favoritos que são adaptados de suas obras literárias. Bora pra nossa lista. E na nossa 10ª posição temos Jogo Perigoso, um filme que se passa basicamente em um só cenário. Em Jogo Perigoso vemos uma mulher acidentalmente matar o marido durante um jogo pervertido. Algemada à cama e sem esperanças de resgate, ela começa a ouvir vozes e ter visões aterrorizantes. São poucos os filmes que conseguem superar o seu material de origem, e são menos ainda os que conseguem superar um material original de Stephen King. Pois esse filme original da Netflix é uma dessas raras exceções. A direção, as performances e o roteiro são tão fortes que fazem com que apenas a atmosfera criada pelo filme deixe o espectador tenso e em pânico constante. Além de apresentar uma narrativa tensa e psicológica que explora temas como traumas passados, medos e ansiedades, o filme consegue expandir a história da protagonista Jessie e acrescenta algumas cenas que não estavam presentes no livro. Além disso, o filme acaba mudando um pouco o final em relação ao romance, adicionando uma cena ótima que não está presente no livro. Meu 10º lugar, Jogo Perigoso. Na 9ª posição temos Doutor Sono, de 2019. Doutor Sono é um filme de terror dirigido por Mike Flanagan e baseado na sequência de O Iluminado. O filme segue a história de Dan Torrance, agora adulto, que luta contra os seus próprios demônios enquanto tenta proteger um jovem com habilidades semelhantes às suas do culto True Knot. O filme é impecável em suas performances, especialmente Ewan McGregor como Dan Torrance, e também tem uma narrativa envolvente e emocional que explora temas como trauma, vício e redenção. Uma das principais diferenças entre o filme e o romance é que o filme expande significativamente a história de Abra Stone, a jovem com habilidades especiais semelhantes às de Dan. Enquanto no livro Abra é uma personagem importante, mas secundária, no filme é a personagem principal ao lado de Dan. Diferentemente do que aconteceu com O Iluminado de Stanley Kubrick, o autor Stephen King aqui expressou publicamente sua aprovação em relação ao filme Doutor Sono. Ele afirmou que considera o filme excelente e assustador. Não que isso signifique alguma coisa, afinal, embora eu ame Stephen King, algumas das adaptações para o cinema que ele mais gosta são as que menos me agradam, mas de qualquer forma, Doutor Sono é uma excelente continuação de O Iluminado. Em 8º lugar temos O Nevoeiro. O Nevoeiro foi dirigido pelo grande diretor Frank Darabont e baseado no conto homônimo de Stephen King. Aqui, como aliás alguns outros filmes que vão aparecer na nossa lista, a obra que inspirou o filme não é um romance, mas sim um conto de King. Tanto o filme quanto o livro seguem a história de um grupo de pessoas que ficam presas em um supermercado quando uma misteriosa névoa aparece, trazendo consigo criaturas mortais. A direção de Darabont para esse filme constrói essa narrativa assustadora e intensa de maneira gradativa e explora brilhantemente temas como medo, religião e sobrevivência. Uma das principais diferenças em relação ao livro é o final, que difere completamente do final do conto. No filme, o final é muito mais sombrio e pessimista do que no conto original, que tem um final mais aberto e ambíguo. Embora no livro o final não seja exatamente feliz, pelo menos há esperança. No caso do filme, esse é um dos finais mais sombrios e mais darks que eu já vi no cinema, tanto que tá na minha lista de finais extremamente trágicos. Outra diferença importante é que o filme expande consideravelmente a história dos personagens, acrescentando uma série de subtramas e personagens que não aparecem no conto. Por exemplo, o personagem principal de David Drayton, interpretado por Thomas Jane, tem uma relação tensa com seu vizinho Brent Norton que não existia no conto original. Além disso, o filme apresenta algumas mudanças importantes em relação ao comportamento e motivações dos personagens. A personagem de
de Mrs. Carmody, por exemplo, interpretada brilhantemente por Marcia Gay Garden, é retratada como muito mais fanática e violenta no filme do que no conto original. Ou seja, essa obra tem diversas mudanças, mas de qualquer forma, eu acho uma excelente obra cinematográfica. Meu oitavo colocado, O Nevoeiro. E na nossa sétima posição temos It, a Coisa. Aqui eu tô falando dessa adaptação mais recente e especificamente da parte 1, já que na minha opinião a parte 2 deixa muito a desejar. O filme é uma adaptação de um dos maiores livros de Stephen King e para mim até hoje sua maior obra-prima literária. A história gira em torno de um grupo de crianças que se auto-intitula o Clube dos Perdedores, que moram na cidade de Derry, Maine, e são assombrados por uma entidade sobrenatural conhecida como A Coisa, ou It, e que assume a forma de um palhaço sinistro chamado Pennywise. Essa primeira parte da adaptação de It, a Coisa, consegue ao mesmo tempo ser uma narrativa assustadora e emocionante, mas que também explora brilhantemente temas como amizade, perda e o desafio de enfrentar seus medos, temas inclusive que eram muito importantes na obra literária original. Um filmaço, meu sétimo colocado, It, a Coisa. E na sexta posição temos outra grande adaptação de Stephen King dirigida por Frank Darabont. Eu tô falando de A Espera de um Milagre. Lançado em 1999, não é à toa que esse filme é considerado uma das melhores adaptações das obras de King e é aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. O filme conta a história de um guarda de prisão chamado Paul Edgecombe, que trabalha na penitenciária de Cold Mountain na década de 30. A vida desse guarda muda quando um homem chamado John Coffey é enviado para a prisão acusado de estuprar e matar 2 meninas. Paul começa a perceber aos poucos que John não poderia ser o culpado, e além disso o personagem revela possuir poderes sobrenaturais, o que leva Paul a questionar sua própria fé e a moralidade. Além de ser uma das histórias mais tocantes baseado nos livros de King, o filme conta com um elenco impecável, liderado por Tom Hanks e Michael Clarke Duncan como John Coffey. Enfim, nesse caso não se trata de uma obra de terror, mas sim um dos dramas mais emocionais baseados em livros de King, uma obra sobre redenção, justiça e compaixão que permanece inesquecível à espera de um milagre. E na nossa quinta posição temos Carrie a Estranha, que deveria estar na lista de qualquer forma, simplesmente por ter sido o filme que lançou a mania de se adaptar obras de Stephen King para o cinema. Sim, Carrie a Estranha de 1976 foi o primeiro filme a ser adaptado de uma obra de King e é amplamente considerado um clássico do cinema de terror. E não é à toa, afinal foi dirigido pelo grande cineasta Brian De Palma, que aqui estava na sua melhor forma possível. O filme conta a história de Carrie White, uma adolescente tímida e reprimida que descobre que tem poderes telecinéticos. Ela é intimidada constantemente por seus colegas de escola e oprimida por sua mãe fanática religiosa. Toda essa sequência de humilhação vai crescendo constantemente até o clímax do filme, que é um clássico absoluto, onde ela é humilhada em um baile de formatura e acaba usando seus poderes para se vingar da maneira mais violenta possível. Tem várias razões para esse filme se tornar um clássico, desde a sua direção extremamente estilizada para a época, ao uso inovador de música e fotografia. Além disso, o filme apresenta uma performance icônica de Sissy Spacek como Carrie e também de Piper Laurie como sua mãe, Margaret White. Um filme impecável, Carrie a Estranha. E na nossa quarta posição temos Louca Obsessão. Dirigido por Rob Reiner, esse filme é uma adaptação emocionante do romance Misery, Louca Obsessão. O filme foi lançado no começo dos anos 90 e conta a história de um escritor chamado Paul Sheldon que sofre um acidente de carro e é resgatado por sua fã número 1, Annie Wilkes. No entanto, ele vai percebendo aos poucos que Annie é uma enfermeira psicótica que se torna cada vez mais obcecada por Paul e o mantém em cativeiro, forçando-o a escrever uma continuação de sua série de livros. Aqui o destaque, é claro, é Kathy Bates,
em uma interpretação absolutamente inesquecível como Annie Wilkes, que inclusive rendeu a Bates o Oscar de melhor atriz pelo papel. Aliás, essa atuação é frequentemente citada como uma das melhores performances de uma vilã na história do cinema, e eu concordo, Louca Obsessão é carregado nas costas por Kathy Bates, um filmaço, meu quarto colocado. Como já deu para perceber na nossa lista, tem alguns diretores que parecem saber como adaptar Stephen King. E na nossa terceira posição temos outra adaptação de Rob Reiner, que também adaptou Louca Obsessão. Aqui eu tô falando de Conta Comigo, de 1986, um filme absolutamente nostálgico e emocional sobre a amizade e a juventude. A atuação do elenco jovem desse filme é absolutamente inesquecível e a história é uma adaptação muito fiel do conto O Corpo. O filme conta a história de 4 amigos adolescentes que se aventuram nas matas próximas à sua cidade em busca do corpo de um menino desaparecido. Durante a jornada eles enfrentam vários desafios e acabam descobrindo mais sobre eles mesmos e sobre a vida. Embora esse filme também apresente algumas diferenças em relação ao livro, como uma pequena mudança no final e a exclusão de alguns personagens, a essência da história é preservada e o filme é um clássico absoluto dos anos 80. Que se tornou ainda mais conhecido aqui no Brasil porque foi constantemente exibido nos anos 90 na sessão da tarde na Globo. Aliás, foi ali que eu conheci essa obra, Conta Comigo, meu terceiro colocado. E na segunda posição temos outra adaptação para o cinema dirigida por Frank Darabont, sua terceira adaptação de Stephen King na nossa lista de hoje. E aqui eu tô falando da obra-prima absoluta, Um Sonho de Liberdade, filme que é considerado pelo público o melhor de todos os tempos. Baseado em um conto de Stephen King, que aliás faz parte da mesma coletânea que Conta Comigo, o filme conta a história de Andy Dufresne, um banqueiro condenado injustamente por um crime que não cometeu. Ele é enviado para a penitenciária estadual de Shawhank, onde enfrenta abusos e corrupção, mas onde eventualmente encontra amizade com seu colega de cela, Red, e começa a planejar uma fuga. Enfim, não há muito o que falar sobre esse clássico absoluto, que está no topo do IMDb, com a melhor obra de todos os tempos, e que eu considero um filme tocante e inesquecível, meu segundo colocado. E na nossa primeira posição temos O Iluminado. O Iluminado que eu tô falando aqui é o Iluminado de 1980, dirigido pelo grande Stanley Kubrick. Esse filme é uma adaptação icônica do clássico de King, mas uma das características dele é que Stephen King odiou essa obra. E eu sinto muito, King, mas eu amo essa adaptação de O Iluminado, embora eu também goste muito do livro original. Esse é o filme que eu sempre digo que inventou o gênero terror psicológico, pelo menos nos moldes como ele passou a ser feito depois de seu lançamento. É uma obra assustadora, visualmente impressionante e que mantém uma atmosfera tensa do começo ao fim. Uma das principais críticas de Stephen King ao filme é a mudança na personalidade de Jack Torrance, o protagonista, que no livro é um homem perturbado e vulnerável que gradualmente se torna um monstro, enquanto no filme ele é apresentado desde o início como um personagem intimidante e violento. Além disso, no livro, esse protagonista tem uma redenção e consegue voltar a ser o que ele era antes, enquanto no filme não há redenção para Jack Torrance. O filme evidentemente é muito mais sombrio e levanta questões muito mais complexas do que o livro, e eu confesso que, embora seja um filme que não é fiel à obra original, é uma obra cinematográfica impecável e por isso o primeiro da minha lista de hoje. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e também, é claro, se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós, pessoal. Até a próxima.